Capítulo 11.3 Estrutura secundária, terciária e quaternária de enzimas. Algumas regiões das enzimas adotam arranjos espaciais específicos e recorrentes. Estes arranjos geométricos espaciais envolvem um conjunto pequeno de aminoácidos, e são estabilizadas pelas cadeias laterais dos aminoácidos. As alfa-hélices são espirais em que a cadeia polipeptídica define a espiral e as cadeias apontam para fora. Uma volta completa ocorre a cada 3,6 aminoácidos e a estrutura é mantida pela formação de ligações de hidrogênio dentro da espiral, porém não é qualquer aminoácido que participa das hélices. Resíduos de alanina são comuns em trechos formados por alfa-hélices, porque as cadeias laterais são pequenas e não interferem em outros grupos no interior da enzima, e se estiverem em uma região próxima à água exerce pequeno efeito sobre para romper as ligações de hidrogênio da água, quando comparada com outros aminoácidos neutros. Os aminoácidos metionina e leucina também são comuns em hélices e aminoácidos de cargas opostas, como lisina, positiva, e glutamato, negativo, a cada 3 ou 4 aminoácidos estabilizam a espiral por atração eletrostática. A queratina é uma proteína que compõe os pelos, cabelos e cascos de animais, formada por cadeias de alfa-hélices compactas. As cadeias laterais maiores como o triptofano ou tirosina desestabilizam as alfa-hélices, assim como a glicina, cuja cadeia pequena apresenta grande mobilidade conformacional, o que significa um custo entrópico para a rígida estrutura da hélice. A presença de prolina na sequência de aminoácidos quebra a alfa-hélice, porque não apresenta a capacidade de doar ligações de hidrogênio. A mioglobina é uma proteína pequena, abundante em mamíferos aquáticos como baleias e focas, composta por 154 aminoácidos no homem, que transporta oxigênio no músculo. A maior parte da sua estrutura é composta por alfa-hélices obtida a partir da estrutura de raio-x. Além da sequência de aminoácidos, a estrutura mostra o grupamento Rem, que liga um átomo de ferro complexado a uma molécula de oxigênio. A folha beta é uma estrutura recorrente, com sequência de aminoácidos dispostas lado a lado, mantidas por ligações de hidrogênio entre as cadeias, de forma antiparalela ou paralela. Aminoácidos com cadeias laterais volumosas, como triptofano, leucina, fenilalanina e tirosina desestabilizam e são pouco frequentes como folhas beta, enquanto aminoácidos de cadeia lateral curta, como glicina, alanina e serina são comuns. As fibras formadas por este tipo de estrutura são proporcionalmente mais resistentes do que o aço, como a teia de aranha e o casulo do bicho da seda. A estrutura globular das enzimas é mantida por alças ou tarnes, formadas por grupos de 4 aminoácidos, que promovem uma mudança no sentido do prosseguimento da cadeia. Sem a presença das alças, a cadeia prosseguiria aproximadamente linear e o resultado seria a impossibilidade da formação de domínios hidrofóbicos ou mesmo de sítios ativos, onde aminoácidos distantes na sequência, mas próximos no espaço combinam as suas propriedades para a catálise de uma reação. A formação das alças requer uma inversão na forma habitual da disposição da cadeia, uma vez que a conformação mais estável para a ligação peptídica é do tipo S-trans, enquanto a alça requer uma conformação do tipo S-cis. As conformações S-trans são mais estáveis porque mantêm os grupos volumosos das cadeias laterais distantes entre si, enquanto na S-cis, estes grupos estão próximos e se repelem no espaço. O único aminoácido que tem esta capacidade é a prolina, e por isso é frequentemente encontrada em regiões que apresentam as alças. A prolina é o único aminoácido em que o nitrogênio está ligado a 2 carbonos, o que torna os dois lados em torno do nitrogênio semelhantes entre si. Estrutura terciária. A combinação dos diversos elementos formados pelas estruturas secundárias leva a um arranjo espacial, que é a estrutura terciária da enzima. A estrutura terciária é a combinação da posição de cada aminoácido no espaço. Enquanto a estrutura primária trata da sequência de aminoácidos e a estrutura secundária mostra a colaboração de cada aminoácido para formar estruturas parciais, a estrutura terciária combina todos esses elementos para mostrar a disposição da enzima no espaço. A perda da estrutura terciária das proteínas eventualmente resulta na agregação da cadeia peptídica, resultando em doenças como Alzheimer, Huntington e a doença da vaca louca,
causada por proteínas desnaturadas chamadas prions. Estrutura quaternária. Em diversos casos, as enzimas se unem para formar algo ainda maior, um agregado de enzimas, um cluster enzimático. Um exemplo conhecido é a enzima transportadora de oxigênio pela circulação sanguínea, a hemoglobina. A hemoglobina é formada por 4 unidades, cada uma com um grupo Heme contendo um átomo de ferro. Quando a primeira unidade da hemoglobina liga o oxigênio, ocorre uma mudança conformacional que abre os sítios de ligação de oxigênio das outras 3 unidades, levando à saturação da hemoglobina. O resultado é que todos os sítios transportadores da hemoglobina são ocupados por oxigênio no transporte. Esse vídeo faz parte do livro Origem da Vida, o problema químico. Neste livro, são expostas as principais ideias sobre a origem da vida e as suas dificuldades. As diferentes propostas para as condições da Terra pré-biótica, antes da vida, atmosfera, oceanos, minerais são postas em confronto com o conhecimento químico atual, avaliando a sua adequação com a formação dos tijolos da vida, aminoácidos, açúcares, lipídios, RNA, DNA e as outras moléculas da vida. Convido